Um olá para você que tem o seu negócio, seja grande, pequeno, se está começando também, ou quer renovar a administração, mudar a forma de tocar a sua empresa, que já caminha há anos no mercado. Os novos tempos forçaram a nova gestão dentro das organizações e é isso que o JC Business te proporciona. A nova visão, os novos caminhos. Um conteúdo gratuito para quem é empreendedor. E no programa de hoje nós vamos falar sobre gestão ágil e como aplicá-la na sua empresa. Ao meu lado está André Alencar, que é sócio da Gomes de Matos Consultoria. Seja bem-vindo pela primeira vez aqui no nosso JCB, né, André? É verdade, Bianca. É um prazer estar aqui com você e compartilhar um pouco sobre a gestão ágil, né, para esses empresários, né, empreendedores que querem saber mais sobre esse tema que é tão relevante hoje. É verdade. O conceito não é relativamente, é novo, Sim. Mas não é relativamente falando exatamente só sobre rapidez, né? Fala também sobre flexibilização, sobre integração, que são esses outros conceitos. Explica melhor para a gente o método, por favor. Claro, se eu pudesse resumir, seria o quê? É um modelo focado em gerar resultado de forma colaborativa com o seu cliente. De que forma, né? A entender o que gera valor para aquele cliente. O que o teu produto, de fato, o teu cliente está querendo pagar por ele. E de forma constante para você ter uma melhoria contínua. Então, a coisa que a gente vê muito é o quê? Muitos empresários têm medo de colher feedbacks, né? Respostas dos seus clientes de como é que está o seu produto, como é que está o seu serviço. E no mundo que a gente vive hoje, a gente tem que ter uma capacidade muito grande de se adaptar, de evoluir. E isso que o ágil prega, a gente entregar valor, o que ele está de fato pagando pelo aquele produto ou serviço e também de se adaptar. E para se adaptar, a gente tem que evoluir de forma constante. E nada melhor do que colher um feedback, né, um retorno, uma pesquisa com o seu cliente do que ele está valorizando no seu produto ou serviço. Pois é, porque na teoria tudo dá muito certo, mas mudar gera um medo muito grande, principalmente dentro do mundo dos negócios, né? Então, como adaptar esse método, esse conceito à sua empresa? Uma coisa que é importante para adaptar é a gente não ter o medo de errar. Então, a gente fala muito, erre, mas erre rápido. Porque a gente não pode deixar de errar, porque quando a gente para de tentar, a gente está deixando de inovar, de crescer. E o ágil prega isso. No mundo que a gente vive hoje, a gente não tem mais como fazer, por exemplo, né? As empresas faziam fazer um planejamento estratégico de 5 anos. Não tem mais como fazer isso, né? A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 2 anos. Então, assim, a gente tem que se permitir estar mais adaptável. Eu não posso ter pacotes tão fechados. Eu tenho que estar com aquela mente mais aberta do que aquilo que eu estou sempre fazendo. A gente fala muito assim o seguinte, o teu planejamento, né, é como se fosse um mapa. Então, quando a gente viaja, às vezes, né, poxa, eu vou para um país e tal, eu tenho um mapa daquele país. Mas quando eu chego lá, poxa, descobri um novo restaurante, aquela rua mudou o lugar. Então, assim, eu tenho que estar aberto a me adaptar, eu não posso fechar. Poxa, planejei isso, vou só entregar isso. Não, eu tenho que estar aberto a mudar conforme a minha realidade vai se adaptando. Então, diferente do método tradicional, essa nova forma de fazer gestão, a gestão rápida, ela tem um planejamento básico? Tem sim. Ela tem um planejamento centrado no que o cliente valoriza, o que é mais importante para ele. Por exemplo, na nossa realidade da consultoria, a gente tem cronogramas de projeto com os nossos clientes. Só que a gente todo mês senta com o cliente para alinhar o que é prioridade para você nesse mês. Entendi. Aí a gente vai atacar aquela prioridade. E no final do mês a gente já colhe o feedback. Para quê? Será que a gente conseguiu evoluir? Foi satisfatório o nosso trabalho? A gente conseguiu evoluir? E esse pensamento ele serve para todo tipo de negócio. Esse feedback constante, você validar com o seu cliente se é importante, se não é importante, é isso que o ágil prega. Poxa, eu tenho que trazer aquilo que vai agregar valor para ele, não o que eu acho que é mais importante, Sim. mas o que o meu cliente está dizendo que ele valoriza e o que ele quer. Então, dentro desse modelo de gestão, as reuniões de revisão mesmo desses planejamentos, elas são mais constantes? São sim. A gente tem modelos de reuniões diárias, que são basicamente momentos para que a gente poder... Muitas empresas aplicam isso, mas para quê? Para que a gente possa avaliar o que a gente fez ontem no nosso trabalho, que vai contribuir para aquele resultado que a gente quer gerar, o que a gente vai fazer hoje e quais são impedimentos, né, dificuldades que a gente está sentindo que a gente pode melhorar. Fora esses momentos de validação com o cliente, como eu falei, né? A gente senta para validar, por exemplo, num mês, vou sentar no início do mês para validar o que eu vou atacar e no final eu faço uma avaliação. Então, esses ciclos de acompanhamento permitem o quê? Que a gente tenha uma comunicação mais fluida, mais constante entre clientes e os seus patrocinadores, projetos, a equipe que vai estar entregando um serviço ou um produto e a gente possa estar evoluindo constantemente. Você fala de um modelo que é adotado por empresas que estão sendo acompanhadas por consultoria como a sua, como a Gomes de Matos. Mas aquele pequeno empresário, aquele comerciante, ele também pode fazer isso diariamente, com reuniões com seus funcionários, semanalmente? Pode sim. Inclusive, é muito válido para que ele possa, ela possa estar sempre conversando com o seu cliente para entender o que é valor para aquele cliente.
O que eles estão valorizando naquele negócio? Poxa, é um atendimento, é de fato ali a gente ter um preço, um serviço diferenciado e está aberto a se adaptar. A gente precisa estar aberto a tentar novas coisas, porque a gente sempre fala no mundo dos negócios que o quê? Poxa, se você não tentar reinventar o seu negócio, alguém vai reinventá-lo e vai matar a sua empresa atual. Enquanto eu estava estudando um pouco sobre o assunto, para a gente conversar aqui, viu, André? Eu vi que existe um método, né? Deixa eu procurar aqui. Foram 17 especialistas que em 2001 eles se reuniram, né? Eles elaboraram ali tipo uma cartilha e eles formaram o Manifesto Ágil, que é direcionado para o desenvolvimento de softwares. Mas isso não quer dizer que não seja de aplicabilidade para todas as empresas, né? Sim. Me explica um pouco mais sobre esse método, por favor. Esse manifesto ele veio justamente, Bianca, de uma origem que eles começaram a perceber o quê? Os gerentes de projetos dessa área de software perceberam, poxa, quando a gente faz algumas práticas, a gente está entregando projetos com qualidade, o cliente está ficando mais satisfeito, a gente está cumprindo o prazo. E eles se reuniram para criar esse manifesto, que seriam boas práticas de seguir. E um dos pontos que eles pregam muito é o quê? A gente tem que ter mais o cliente como uma colaboração do que como uma gestão de contrato. Eu vejo o meu cliente como um parceiro e não como uma pessoa que eu tenho um contrato fechado e só vou entregar aquilo que eu coloquei no meu contrato. Que é justamente o que a gente vê muitos empresários fazendo. Poxa, ó, o meu contrato só vai até aqui, então eu só faço até isso. Sim. E justamente é a mentalidade que a gente tem que ter ao contrário, que é o quê? O que vai agregar para o meu cliente? Quando eu fechei aquele contrato inicialmente, né, era uma realidade, agora já é outra. Então eu tenho que estar aberto a me adaptar e mudar. Então isso é um dos inícios do ágil, né? E outro ponto que eu acho que é importante a gente destacar é o quê? O ágil ele também bebeu de uma outra fonte, que é a gestão do sistema Toyota de produção. Isso. Que vem lá da década de 50, né? Então, pós-Segunda Guerra. Isso, que o Japão estava devastado, né? Sim. Então, lá já não tem muito recurso, eles não tinham margem para ter desperdício, eles tinham que ser mais produtivos, trabalhar com qualidade. E esse conceito do valor, né, que eu estou falando, o ágil pegou de lá. Eu tenho que gerar aquilo que é valor para o meu cliente. Então, assim, o cliente ele não valoriza o carro vir com defeito, ele não valoriza a gente ter um super estoque, ele quer o produto dele lá na hora que ele pediu. Então, assim, esse conceito de valor veio lá dessa época do Japão e o ágil bebeu, assim como esse manifesto que você comentou agora. Engraçado que eu, na minha visão de leiga, né, não sua como profissional, já havia notado isso, como esses 4 valores que o manifesto traz, eles sempre têm o indivíduo como foco. Exatamente. Tanto que a gente fala a importância de manter reuniões, porque hoje em dia a gente é muito acostumado a ficar conversando com as pessoas por meio de WhatsApp, né, por e-mail e tal, e você pergunta assim, poxa, Bianca, como é que você está? Aí você fala, tudo bem, André, mas por uma mensagem eu não consigo captar como é que de fato você está. Mas quando a gente tem esse contato próximo, eu consigo perceber. Poxa, estou vendo que a Bianca está mais cansada, ela está triste, talvez ela esteja com muita demanda. Então, assim, esse contato com o indivíduo, tanto com a sua equipe como com o cliente, é para perceber esses pontos que são imperceptíveis por meio de comunicação, assim, por mensagem, por e-mail. Então, prega muito essa questão do contato para a gente poder perceber como é que as pessoas estão e poder colocar o melhor caminho. Agora, olha só que engraçado, você falou agora, né? A agilidade, ela faz com que a gente utilize muito mais esse tipo de ferramenta, né? O WhatsApp, principalmente. Mas dentro da gestão ágil, se prega a necessidade de estar em contato com o cliente, sim, né? Sim. De forma assim presencial, que você possa sentir, porque tem muita coisa que é imperceptível na comunicação que não é essa direta, né? Então, que você vai perceber, poxa, você chega numa reunião, você sente como é que está o clima naquele momento. Você começa a abordar um cliente que está insatisfeito, você sente como é que está aquele momento ali. É diferente você ver uma reclamação no Instagram, no seu site, do que você ver ele na sua loja reclamando com você. E você entenda, poxa, eu vou me colocar aqui no lugar dele ou dela, que é agora, o que ela está sentindo nesse momento, para poder resolver. Então é muito mais assertivo do que ler uma reclamação lá e você tentar imaginar como é que aquela pessoa está se sentindo. Então esse conceito de ágil, ele diz muito mais propriamente sobre a necessidade de mudança rápida, do que de distanciamento, né? Exatamente. Essa proximidade, a gente tem uma gestão colaborativa, de proximidade, de entender o que ele está valorizando, o que ela está valorizando, o que é mais importante a gente fazer e de estar aberto a se adaptar. Eu preciso me adaptar. Eu preciso ter pessoas da minha equipe que tenham o quê? Autonomia, que elas possam tomar decisão e que elas tenham um alinhamento com o meu propósito. O que a minha empresa quer fazer? A gente fala muito sobre aquela questão da Disney, né, que encanta as pessoas. Por quê? Porque a pessoa que está lá na ponta, ela pode tomar uma decisão. A criança está lá no parque, ela derramou um sorvete. Aí ele pode ir lá e dar outro sorvete para ela sem precisar validar isso com um supervisor. Que nas empresas tradicionais geralmente é assim, né? Poxa, aconteceu um problema, eu tenho que falar com o meu gerente, com o meu supervisor para tomar uma decisão e até você falar já gerou uma insatisfação que aquela pessoa nunca vai esquecer aquilo da sua empresa. Enquanto lá, não, eles têm essa preocupação. Poxa, isso aqui é importante porque é uma experiência como um todo, né?
Então eles vão lá e já atuam diretamente. A gente recebe sempre o Eduardo Gomes de Matos, que é um colega seu da Gomes de Matos Consultoria, e ele bate muito nessa tecla, né, a respeito do colaborador muito mais, com muito mais poder de decisão. Isso faz parte da nova gestão. Faz sim. Tem um livro que é muito bom, que ele fala assim, a regra é não ter regras, que fala sobre a cultura da Netflix. Só que nesse livro, a Netflix ela prega muito isso, que as pessoas têm autonomia, mas é uma autonomia com responsabilidade. Eu não posso deixar a pessoa ali solta, porque senão cada um vai fazer uma coisa diferente, né? E a gente não vai gerar o resultado. Então, todos precisam entender qual é o propósito dessa organização, aonde que a gente quer chegar, que valor a gente quer entregar para o nosso cliente e ter processos claros que eu possa entender até onde eu posso ir. Nesse ponto aqui, eu tenho que chamar uma liderança, mas eu tenho que ter autonomia para pequenas decisões eu conseguir atuar e gerar o valor para o meu cliente. Esse conceito já foi muito bem definido, mas ele ainda é pouco colocado na prática nas empresas? Demais. Porque geralmente o que a gente vê é aquele modelo de cobrança e controle, né? O comando e controle. Porque justamente a gente não tem pessoas alinhadas com o que aquela empresa quer e elas não têm autonomia. Qual é a grande dificuldade ainda hoje de se aplicar? O que a gente vê como grande dificuldade é o quê? É conseguir traduzir essa questão do que qual é o propósito da empresa, o que a gente quer alcançar, para chegar até aquela equipe mais de baixo. A gente vê muitos empresários, né, principalmente pequenos empresários, que não compartilham decisões, não explicam qual é a estratégia daquele negócio, o que eles querem com aquela empresa, e meio que fica isso na cabeça daquele empreendedor, daquele empresário, daquela empresária, e a equipe que está lá no chão não sabe, que está na operação, não sabe o que eles querem fazer, acha que é só mais um emprego, só mais uma função, então ela não consegue se engajar com aquele propósito. Quando a gente tem um propósito claro, é mais fácil as pessoas, poxa, eu quero transformar isso aqui, eu quero ser o melhor supermercado dessa região, a melhor loja dessa região, ou quero ter um atendimento excelente, que quero ganhar um prêmio X, Y. Então fica mais claro para ela poder se engajar e começar a ter mais liberdade, porque ela sabe, eu posso atuar nisso aqui porque vai direto para aquele propósito, tá entendendo? Então ela tem um norte que vai guiá-la ali na hora de tomar uma decisão. Mas assistindo ao nosso conteúdo do JCB neste momento, o empresário que ainda não tem esse tipo de gestão dentro da empresa dele, quais são os primeiros passos? O que ele deve fazer para adotá-lo? O primeiro passo é ele começar a entender, né, ela começar a entender o que é importante para o seu cliente. E a melhor forma disso é ouvi-lo. Faça pesquisas, faça levantamentos, entenda. Fique na operação para poder captar o que as pessoas estão falando e estão sentindo. Por um, pegando aqui. Vai pegando informações, faça amostragens, mas sinta o que aquele cliente está assistindo na prática. A partir do que ela realmente valoriza, a gente começa a trabalhar. Poxa, vou focar a minha operação, o meu produto ou o meu serviço para entregar isso daqui da melhor forma possível. E esteja aberto a tentar o novo. Vamos tentar o novo. O que a gente não pode arriscar aqui? É interessante falar, Bianca, por exemplo, grandes empresas fazem isso, mas a gente às vezes não sabe. A Uber, por exemplo, quando ela vai testar uma coisa nova, ela pega uma região específica. Eu vou pegar uma cidade aqui no Brasil e vou testar um novo serviço. Vou testar um serviço de cartão de crédito lá para o motorista. Então ela testa lá dentro, opa, validei aquele modelo, vou aplicar em outros cantos. Da mesma forma, a gente pode pegar um produto ou serviço da nossa empresa, vamos testar aqui com alguns clientes. Deu certo? Deu, vamos continuar. Não deu, a gente muda. E se não der certo, justamente, essa mudança ocorre ainda no meio do processo, você não espera chegar ao fim. Tem que ser rápido, a gente tem que errar e errar rápido para a gente poder... Tem um termo, né, que a gente utiliza muito que é o pivotar. O pivotar é você mudar de curso. É aquela coisa, poxa, o avião ia pousar, ele desistiu, ele arremeteu, Sim. né? É o mesmo pensamento, você estava seguindo ali para pousar numa pista, você mudou. Não vou mais pousar aqui, não vou mais seguir esse caminho, eu vou mudar o meu caminho. E a gente tem que estar aberto a fazer isso muito rápido, porque a gente não pode errar por muito tempo. A gente testou, não deu certo, vamos parar e vamos continuar aqui de outra forma. Vamos continuar com as dicas para o empresário que está nos assistindo. Então, ele começou a ouvir mais o cliente dele e depois? Ele começou a ouvir mais, né? E aí começou a planejar que ações ele pode fazer para entregar mais esse valor. Poxa, meu cliente está valorizando mais o quê? É um atendimento mais exclusivo do que um atendimento mais para massa, né? Então vamos conseguir padronizar isso daqui, ó. Tem cliente meu que está disposto a pagar um pouco a mais para ter um atendimento diferenciado, ter um outro produto. Vamos colocar isso aqui para ele também. Então, assim, começar a entender esses pequenos detalhes que a gente só percebe se a gente começar a captar informações, né? Que a gente fala assim, ó, uma empresa para ela ter maturidade na gestão ágil, né, ela tem que ter o quê? Muitos canais de comunicação, eu tenho que conseguir absorver informações de muitos cantos diferentes e eu tenho que ter autonomia para tomar decisão e mudar as coisas. Então, assim, entender o que é valor, o que ele está valorizando, vamos começar a mudar e testar as coisas aos poucos para ir sentindo. E sempre envolvendo as pessoas nisso. Isso. A equipe tem que estar em consonância também com essa nova forma de gestão, né? Não pode soltar na cabeça do empresário. Exatamente. A gente tem que partilhar decisões. No modelo tradicional, Bianca, geralmente as empresas têm aquele modelo que tem o líder, né? E tem a equipe. E aí as reuniões são muito para quê? Para passagem de informação. O líder vai comunicar, ó, a partir de agora a gente só pode dar 5% de desconto.
a partir de agora o nosso horário é tal, a partir de agora a gente não trabalha mais com esse produto. Nessa visão do ágil é o quê? Poxa, a gente tem que promover a melhor experiência para o nosso cliente. Então, equipe, o que vocês acham que a gente pode fazer para poder melhorar isso daqui? O desconto, será que até 10 é bom? Vamos deixar no 5 e depois chegar até o 10? Então, começa a colaborar com as pessoas e elas começam a trazer visões que quem está lá na frente consegue perceber que a gente não percebe. Que está ali conversando no dia a dia com o cliente, está pegando informações que o cliente traz, né? Poxa, lá no concorrente está fazendo tal prática. Olha, eu pensava que era assim. Então, a gente tem que estar ali ouvindo quem está na ponta para trazer essa informação para a gente poder tomar a decisão e ser mais assertivo. Para a gente resumir aqui, a gestão ágil, em 3 palavras, ela é como? Valor, ou seja, aquilo que seu cliente de fato está disposto a pagar. Adaptação, você está disposto a se adaptar. E você sempre colocar o seu cliente no centro. Adorei. Boa. A gente está com o tempo fechado já, acredita? Passou rápido, né? Foi. Mas eu peço aqui que você faça parte da nossa biblioteca, André. Indica um livro pra gente. Um livro muito bom foi esse que eu comentei aqui agora, que é A Regra Não Ter Regras. Ele fala sobre a cultura da Netflix, então vai falar muito sobre essa questão de ter autonomia, mas com responsabilidade. Lá no modelo da Netflix, né, as pessoas têm autonomia para escolher, poxa, quantos dias eu quero tirar de férias, por exemplo. Pra gente aqui é algo assim meio impensável, né? A gente ter esse nível de liberdade, né, para tirar. Só que ela consegue fazer isso por quê? Porque ela tem uma instrução clara, ela tem um propósito claro, ela tem um objetivo. Então ela sabe, se eu vou escolher tirar 10 dias nesse momento aqui, eu não posso atrapalhar a minha equipe. Eu tenho que ter entregado as minhas metas para chegar até lá. Então assim, eu dou a liberdade para as pessoas, mas elas também vão ter que estar comprometidas com o resultado desse negócio. Gosto muito mais dessa forma de nova gestão. Estou adorando conversar aqui sobre isso, viu? Obrigada pela sua participação, André. Venha mais aqui ao nosso JCB. Com certeza, viu? Muito obrigado a você. Vamos lá, esse foi mais um JC Business, né? Nosso canal de negócios. Se você gosta do nosso conteúdo, não esquece de ativar o sininho aqui no YouTube para sempre receber a notificação quando um programa novo subir para o canal. Toda semana tem, tá? Aproveita e já deixa o seu like também. Até a próxima, gente. Tchau!